Bom dia! É sexta-feira! 31 de dezembro do ano da graça 2021. Portanto, estamos a fazer a última edição da Cor do Dinheiro deste ano. Bom, antes de mais, duas notas. Como você sabe, a Cor do Dinheiro não tem feriados. Nem sequer no dia 1º de janeiro costuma ter feriados. Ora, qual é o problema? Aliás, o que significa que eu faço um programa sempre no dia 1º de janeiro. Mas amanhã não vou fazer. E não vou fazer porquê? Porque o 1º de janeiro coincide com o fim de semana. Ora, como não há edição diária ao fim de semana, este ano e no próximo, se eu cá estiver, porque vai ser domingo, não irei fazer a Cor do Dinheiro no fim de semana. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer assim, lembra-se que eu passei a semana a dizer-lhe que na última edição deste ano falaria de novas ideias para 2022, aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro. Então aqui está. No próximo ano, vamos ter aqui um projeto de literacia financeira. E digo vamos porquê? Porque sou eu e é a malta da Visão, com quem nós já fazemos o Corporate Visão, como sabe. E vamos estar um bocado a circular aí pelo país para falar disso. Só que, como não lhe quero dar mais detalhes, vamos ficar por aqui. Vai haver também mais um programa, mas esse eu não lhe posso falar do que é, até porque o segredo aqui é mesmo a alma do negócio. Mas vai ter utilidade. E, portanto, aguarde, porque em breve iremos dar novidades nesta matéria. E antes de irmos à edição de hoje, quero só lembrar também, porque faço sempre esse disclosure, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, no checkout, você escreve no cupom promocional Camilo e fica habilitado um desconto de 10%. Depois ainda tem aquelas campanhas que nós divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, feitas todas estas, aliás, cumpridas todas estas notas, vamos à edição de hoje. O que é que vamos falar hoje? Essencialmente, três coisas. Saúde, tem a ver com pandemia/endemia. Vamos falar da estratégia de António Costa para ganhar as eleições, tramando Pedro Nuno Santos. E vamos falar também da TAP. E já vai perceber porquê. Não é obsessão. É preocupação com o seu bolso. E com o meu bolso. Vamos lá então. Primeiro ponto. No âmbito do período de ordem do dia. Ontem soubemos que o Estado vai suportar o diferencial de aumento no preço do carregamento dos carros elétricos. A história é muito simples. Os preços vão subir em 2022. Como vão subir os preços da generalidade de produtos e serviços. E no caso dos carros elétricos, no caso dos carregamentos, aqui o diferencial entre o que se paga neste momento e o que se vai pagar vai ser suportado pelo Estado? Não, por si. Porque o Governo, muito sabiamente do ponto de vista eleitoralista, decidiu que, espera aí, estamos aqui a promover carros elétricos, não faz sentido. Não é tudo bullshit, desculpa lá, é tudo treta. O que está aqui a fazer é apenas uma coisa. Eleições. Assim como você vai ver que isto se repete a seguir. A única coisa que nós devemos perguntar aqui é quantas coisas é que o Estado já paga. Vou voltar a substituir a palavra. Treta, não é Estado, é o contribuinte, você e eu. Ponto seguinte. O e-voucher, soubemos ontem, por uma pomposa conferência de imprensa do Ministério das Finanças, que devolveu aos consumidores a fantástica quantia de 37 milhões de euros. Não está a fazer coisa? Não dá saltinhos? 37 milhões de euros. Isto é uma miséria. Compare lá isto com o que o Estado recebe a título de IVA por mês. Perdão, sim, pode ir até por mês. E faça as contas. Tanta coisa para isto. Está a ver como é que isto é propaganda típica há 6 anos? Ainda não acordou? Olha, tem pouco menos de um mês para acordar, ok? E é que isto merece ser punido no voto. Ponto seguinte. O período de isolamento, soubemos ontem pela boca da digníssima doutora Graça Freitas, vai descer para 7 dias.
e comunicação está a ser bem feita, é que a informação que eu tenho neste momento, que vem de gente que telefona para a linha de saúde 24, faz pesquisa, até para hospitais que telefonam, é que a malta ainda não percebeu isso. Alguém decidiu ontem mudar estas coisas e não fez um blitz de comunicação. A doutora Graça Freitas, quando foi à televisão ontem à noite, no pai de desdobrar-se entrevistas, teve forçosamente que vir esclarecer isto. Quando é que a DGS e o Ministério da Saúde vão aprender que a coisa fundamental na pandemia é a comunicação linear, que não anda a mudar de dia para dia, mas quando muda tem que ser comunicada, tem que ser efetivada. Já agora, a doutora Graça Freitas veio ontem dizer que os portugueses devem fazer um uso criterioso dos serviços de saúde. Disse outra coisa, que falou na estratégia de uma imunidade natural. Só um pormenor. Uso criterioso dos serviços de saúde quer dizer o quê? Quer dizer não andar a correr para os hospitais. Mas para isso era preciso que a linha de saúde 24 funcionasse. Eu esta manhã ouvi o bastonário da Ordem dos Médicos fazer uma outra sugestão, que é criar uma linha para os assintomáticos. Eu não sei se é esta a solução. Agora, uma coisa é certa. Se as pessoas não têm informação, não lhes atendem o telefone, os próprios serviços às vezes são contraditórios naquilo que dizem, as pessoas assustadas, até porque não há comunicação, como eu lhe expliquei há bocadinho, minimamente aceitável sobre isto, o que é que fazem? É correr para onde não deviam correr, para as urgências. Portanto, antes de pedir um uso criterioso de serviços de saúde, a doutora Graça Freitas devia garantir um criterioso funcionamento da comunicação e da linha de saúde 24, certo? Bom, segundo ponto do que ela disse. A estratégia natural de imunização não é boa ideia neste momento. Ora, porquê? Porque, isto podia encher os hospitais, está bem, mas isto é uma coisa para se ver semana a semana, como explicou no dia anterior o anterior titular da DGS, Francisco Jorge, na televisão. E nós demos conta aqui ontem. Mas isto pode ter consequências, que é ter um caso grave e um desfecho. Oh, senhora! Mas também não há casos graves provocados por gripe? Não há? Não há casos graves provocados por outra coisa qualquer e desfechos trágicos provocados por gripe ou outra coisa qualquer? O problema disto é que dá a sensação que esta gente aprendeu a viver com isto, gosta disto e não quer sair desta brincadeira. Aliás, o que vem a seguir ainda adensa mais as dúvidas sobre o que é que anda a fazer a DGS. Então vamos lá. A doutora Graça Freitas também disse ontem, na entrevista à CNN Portugal, é bom dizer a quem foi, que não sabe se as escolas vão reabrir na próxima semana. Ou seja, no dia 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já passou a vontade de dizer um disparate. E ficar igual a ela. Isto tem um nome. Frete ao governo. Ok? O Dr. Henrique de Barros deve ser das pessoas mais sensatas a comentar a pandemia e a saúde pública em Portugal. Disse à televisão explicitamente que se sentia triste com esta decisão. Eu acho que ele é muito simpático. Eu sinto-me enojado e envergonhado com esta decisão. Não há razão nenhuma, pelos indicadores que a gente tem, para deixar as crianças em casa a partir do dia 10. A única razão que existe para fazer isto chama-se receio do Dr. António Costa e da doutora Marta Temido, que de repente isto pode complicar-se e lá se vão as eleições. Percebe? É claro que o pessoal pode dizer depois, está bem, mas isto não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra. Pois, mas o problema é que o Dr. António Costa aprendeu que os portugueses se assustaram com a pandemia e, portanto, tudo aquilo que venha a servir para, olha, não te metas nisso, isso é um problema, vai custar as eleições ao governo, o Dr. António Costa tem receio e encolhe-se. O que nós não podemos aceitar é que a DGS esteja a fazer
aquilo que é o que interessa ao governo. Repito, não há razão para deixar as crianças em casa a partir do dia 10 de janeiro. A não ser uma, que é fazer frente ao governo. Segundo ponto. Não sei se já percebeu, mas a vacinação que já tinha parado no dia 24 de dezembro até o dia 27 também vai parar hoje, dia 31. E vai ser retomada na segunda-feira. Explique-me só, se estão tão preocupados com o uso criterioso de serviços de saúde e coisas do género, como é que se faz uma coisa destas? Bom, vamos então agora à segunda parte da conversa de hoje. Situação política. Você, esta semana, ouviu o Dr. António Costa dizer, aliás, lançar a sua estratégia de eu quero ganhar as eleições, mas quero arrumar com o adversário interno, chamado Pedro Nuno Santos. Primeiro, entrevista à CNN de Portugal, recorda-se? Aliás, eu no outro dia chamei aqui Teresa Quintela, a minha colega Anabela Neves, não sei porque é que chamei a Teresa Quintela, Anabela Neves, chega aqui a correção feita. Na entrevista à Anabela Neves, o doutor António Costa, quando ela lhe perguntou pelo Pedro Nuno Santos, disse, não, ele até pode ser Primeiro-Ministro, depende daquilo que o PS decidir. Bom, eu já lhe expliquei, antes de ontem, o que é que isto queria dizer. António Costa sabe que os portugueses sabem que Pedro Nuno Santos está à esquerda dentro do Partido Socialista. Muito próximo do Bloco de Esquerda e PCP. E sabe que os portugueses, neste momento, não querem isso. Toleraram a geringonça durante 6 anos, mas já não o toleram, não querem isso. E por isso, António Costa sabe que, ao dizer aquilo, estava a querer dizer o quê? Bom, se vocês não me derem a maioria, se eu não ganhar eleições, eu vou-me embora. Ora, se for embora, fica aquele. Ora, é isso que vocês querem? Até para dentro do Partido Socialista, e foi uma mensagem. Porquê? Porque António Costa sabe que se Pedro Nuno Santos for Primeiro-Ministro, muito provavelmente o PS perde as eleições e não volta ao poder. Ora, o PS adora poder. Em 25 anos teve no poder 17. O PS é o responsável pelas desgraças todas que nós conhecemos em Portugal no último quarto século. E má governação, e é responsável pelo desastre. O que é o empobrecimento do país? Bem, o Dr. António Costa percebeu que os portugueses querem neste momento moderação. E ao dizer isto, está a passar para o país a mensagem, se forem para aquele tipo, epá, vocês ficam fora disto. Mas não ficou por aqui. Porquê? Porque, lembra, eu comentei isto aqui ontem. Já não me lembro qual é que foi o jornal que veio divulgar que António Costa é a segunda parte da estratégia. Que António Costa quer ter Fernando Medina como Ministro das Finanças. Bom, para já eu espero que o Dr. João Leão tenha percebido a chapada que levou. Ok? Isto são garotos autênticos que não sabem como é que funcionam os partidos. E é o caso do João Leão. Bem, mas vamos deixar isto de parte. O que é que quer dizer a nomeação de Fernando Medina ou o leak, a fuga de informação sobre eu quero o Fernando Medina como Ministro das Finanças? Perfil político, como expliquei aqui ontem. Primeiro ponto. Segundo, desviar a atenção dos problemas. Pandemia, inflação, dívida, subida das taxas de juros, situação económica periclitante ao contrário do que diz o Governo. É preciso afastar a conversa daqui. E pôr a conversa sobre, o Fernando Medina não fez nada de Câmara de Lisboa, agora vai para aqui e tal. Isto é a estratégia dos sonsos. Percebe? Bom, mas tem outra mensagem. Que é outra vez arrumar com Pedro Nuno Santos. E porquê? Precisamente pela mesma razão pela qual António Costa disse esta semana, em entrevista à CNN de Portugal, que o Pedro Nuno Santos até pode chegar a Primeiro-Ministro. E qual é o ponto aqui? É que António Costa está a dizer aos portugueses assim, estão a ver, eu sou moderado. E nomeadamente à malta do universo eleitoral do Partido Socialista. Eu sou moderado, eu até vou buscar, não é o Pedro Nuno Santos a minha escolha, nem é um tipo qualquer, nem a geringonça. Eu vou buscar o Fernando Medina. O Fernando Medina é conhecido por ser mais moderado dentro do Partido Socialista. Como eu expliquei ontem, o Fernando Medina não toma decisão nenhuma. Isto é tudo estratégia. António Costa está a dizer ao Partido Socialista é assim, vocês escolhem o Pedro Nuno, ficam fora disto. Vocês querem encostar à esquerda, ficam fora do poder porque os portugueses estão cansados da geringonça e já mostraram que querem mudar. Esta alteração das sondagens que eu lhe falei ontem mostra isso.
Ora, António Costa é muito esperto, é brutalmente esperto, não é inteligente, é brutalmente esperto. E o que está aqui a fazer é sovar violentamente, mas de forma discreta, Pedro Nuno Santos, e dizer aos portugueses assim, vocês escolhem aquele tipo e saem do poder. Escolhem-me a mim, com o meu Ministro das Finanças, e vocês agarram-se ao poder. Não me escolhem a mim, eu saio e levam com aquele tipo. Está a perceber? É a estratégia dos dois saltos. Primeiro na entrevista à CNN de Portugal e agora com esta tirada do eu escolho o Fernando Medina. Eu não sei o que é que Pedro Nuno Santos vai fazer. Mas Pedro Nuno Santos, neste momento, é um homem acossado. Até porque esta história de sucesso todo, não sei quantos da TAP, é outra treta, como eu já lhe expliquei aqui. E agora isto leva-nos para a segunda parte da conversa. Já agora só uma coisa. Pedro Nuno Santos vai-se ficar? O agente vai ter uma resposta dele muito em breve para esta estratégia de... Está a ver o punhal florentino, aquele punhal pequenininho que se cravava nas costas dos inimigos. Ok? Pronto. Foi aquilo que António Costa fez. Pregou-lhe 2 facadas de punhal florentino nas costas. Eu só tenho uma pergunta. Pedro Nuno Santos vai-se ficar? E eu sei que ele vê este programa. Ok? Bom. Agora vamos à TAP. Ok? E vamos à TAP porquê? Eu ontem fiquei um bocado... Estava a ver notícias, inclusive no meu jornal, no Jornal de Negócios, a dizer o governo aumentou o capital social da TAP. Olha, meteu lá mais dinheiro, converteu o empréstimo que já tinha e o aumento do capital social é 1.700 e não sei quantos milhões de euros. E estava a ver aquilo e, entretanto, num chat que nós temos de um grupo privado, começámos, até com pessoas que percebem destas coisas mais do que eu, começámos a trocar umas impressões. E às tantas, um de nós foi lá ver com cuidado os relatórios e contas da TAP e partilhou informações. E depois acabei por eu ir lá ver também. Bom, já agora para aqueles mais distraídos, nomeadamente na comunicação social, que não fazem o trabalho de casa, porque às vezes é mesmo uma questão de fazer o trabalho de casa, é só ir à net, está lá. Relatório e contas da TAP do ano 2020, é o último que está fechado. Então, há ali várias coisas interessantes para perceber. Primeiro, olhe para os comentários dos auditores às contas da TAP 2020. Faça esse favor, que é para você perceber o estado da empresa, as reservas que ali são postas, o risco, os anos que você vai passar para amortizar os empréstimos e mais, descobrir outras coisas muito interessantes. Está ali uma dívida oculta de 2,7 mil milhões de euros. Ouviu bem? Sabe o que é essa dívida? É locação de aviões. Bom. O Dr. Pedro Nuno Santos explicou-lhe isso? Quando falou da vitória sobre a TAP? Explicou-lhe isso? Explicou-lhe a dívida total da TAP? Vamos ficar por aqui. Em 2020, porque 2021 ainda não há contas, os capitais próprios da TAP eram negativos em 1.300 milhões de euros. Ouviu bem? Não é capital social. É por isso que me preocuparam as notícias de ontem, é que eu comecei a pegar nesta história. Capital social não é capital próprio. Capital social é aquilo que a gente põe lá para dizer assim aos credores, estão a ver? Isto é o capital que eu aportei aqui. O problema é que o capital social pode ser comido por aquilo que são os resultados da empresa. Em 2019 a TAP tinha capital social de 5 milhões de euros. Sabe quanto eram as vendas da TAP? Acima de 2 mil milhões de euros. Diga-me uma coisa. Qual é o credor que se sente seguro com uma coisa destas? Sente-se. Porque a TAP tem a garantia do Estado. Assim também eu faço negócios. Ok? Bom, mas vamos seguir para bingo. Quando você tem capitais próprios de 1.300 milhões de euros, quer dizer que está falidíssimo. Mas quer dizer outra coisa. O capital próprio é aquele capital que a empresa tem para exercer a sua atividade. E para pagar fornecedores, não é? Salários e outras coisas quaisquer. Mas já agora, é isto que dá garantia a quem está do outro lado. Bom, a questão é esta. Se a empresa tinha 1.300 milhões de capitais negativos, se fechasse as portas, o que é que acontecia? Adivinhou? Muita gente ficava pendurada. Não é trabalhadores, esses já foram despedidos, 2.500 e coisas do género, está a perceber? Não,
Apesar de tudo, a empresa teve sempre liquidez, teve sempre caixa para pagar salários. Até porque foi o Estado a meter lá dinheiro. Bom, mas o problema não é esse. O problema são os criadores. Estão a ver quem é que perdia dinheiro se a TAP com capitais próprios negativos de 1.300 milhões fosse ao charco? Só uma perguntinha. Você já percebeu porque é que o Estado salvou a TAP? Não é só por causa dos trabalhadores, que são um poderoso lobby. Não é só por causa do pessoal de voo, que são um poderoso lobby. Não. É porque haveria aqui muita gente com interesses económicos em Portugal que ia ao charco. É como a história dos bancos. Houve bancos que só foram salvos porque senão havia bancos que iam ao fundo. Percebe? Foi apenas por isto. O Dr. Pedro Nuno Santos e o Governo contaram nisso. Não contaram, pois não. Está a ver? Você já imaginou, já agora é assim, eu não sei qual é o capital próprio da TAP neste momento. Não faço ideia. Já agora, quem deu a informação ontem sobre o Estado aumentou o capital da TAP em 1.700 e não sei quantos milhões de euros, devia ter dito assim, já agora, olha, o capital próprio da TAP é isto, eu não sei qual é. Não faço ideia. Apesar destas injeções de capital todas. Percebe? É esta névoa que o Governo queria que ninguém esclarece, em que nós estamos a ser comidos. Está a ver porque é que eu trago sempre a TAP para aqui? Isto é o melhor exemplo desta brincadeira toda. Mas já agora, faça um favor a si próprio. Vá ao relatório e contas da TAP que está disponível e veja estas coisas. Isto também é uma recomendação para a minha classe, para a comunicação social. Escrever sem ver estas coisas às vezes é um bocado chato. E já agora, a Comissão Europeia não sabe disto tudo, sabe. Até porque fez uma série de avisos naquela decisão que tomou. Mas já percebeu porque é que eu lhe disse aqui há vários dias, e vou repetir. Sabe qual é a contrapartida disto tudo, de que Pedro Nuno Santos não toca, nem o Governo? É que a Comissão Europeia obrigou o Governo a vender a TAP. A TAP é uma empresa vendida a prazo, percebe? Só não sabe quem é que vai ser o comprador. Só não sabe, ninguém sabe quanto é que vai pagar por aquilo, mas eu vou apostar consigo que vai pagar menos, percebe, do que você e eu ali andámos a meter. Percebe? A TAP está vendida. Está a perceber? Esta é a contrapartida mais grave que a Comissão Europeia impôs ao governo português. E já agora é assim. Eu, como contribuinte, não quero andar a nacionalizar empresas, estar a estourar lá a minha massa e depois revender bala e porcamente. Percebe? Como já se fez com o novo banco. Como se vai fazer com a EFASEC, que vai ser outro cancro aí para o contribuinte. Está a perceber? E como está a fazer para a TAP. Isto é o que você tem de atuação do governo. Você quer um resumo do socialismo? É isto, percebe? Mas faça um favor a si próprio. Vá lá ao site, ver o relatório e contas da TAP. E delicie-se só com aquela parte relativa, não é preciso mais, delicie-se com a parte relativa aos comentários dos auditores. Eu tinha aqui uma nota para fazer, mas vou deixar para a semana, que é uma entrevista dada pelo Dr. Francisco Ramos, o antigo coordenador da Task Force da Vacinação, que é um mimo. Pérolas, mas vou guardar para a próxima semana. Como já estourei o meu tempo, quero agradecer a Vossas Excelências, quero pedir a Vossas Excelências aquilo que peço sempre. Quem está a ver e quem vai ver, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Eu peço desculpa, no último dia do ano está-lhe a dar tão más notícias, mas a função do analista é esta, não é dourar a pílula. Isso fica para os Pedros Nuno Santos da vida. Não é a minha função. Ok? Obrigado. Tenha um excelente fim de ano. Não conduza com copos. Ok? Não conduza com copos, pelo amor de Deus. O que a gente anda a ver nas estradas nos últimos dias é uma coisa de bradar aos céus. Até porque na segunda-feira eu quero vê-lo aqui. Ok? Às 8 da manhã. Tenha um bom fim de ano, tenha boas entradas e tenha um grande fim de semana. Obrigado e até segunda-feira às 8.